Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Assim está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse é o texto em que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre como funciona a tentação. Nós vemos aqui, na Escritura Sagrada, o primeiro relato de uma tentação. O adversário não se firmou na verdade, portanto, ele foi destronado do lugar que Deus lhe tinha assegurado por conta do orgulho, da soberba, e, portanto, ele foi lançado fora, perdeu o seu lugar de atuação, conforme Deus lhe havia dado, e por conta disso, tornou-se então o inimigo sagaz, o adversário de Deus, visto que ele não pode confrontar nem enfrentar a Deus. O que ele faz? Ele vai procurar enfrentar e confrontar o ser humano, o homem ou a mulher, criado à imagem e à semelhança de Deus. Uma vez que ele não pode atingir o principal, que é Deus, ele vai procurar desfazer a obra de Deus, que foi realizada e feita com tanta perfeição. Ele vai procurar nisto, então, induzir o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, a desobedecer e rebelar-se contra Deus. Note que Deus, ao criar a Adão e depois Eva, ele o fez no estado de inocência, de pureza. Tanto é que eles não precisavam de vestimentas, porque não enxergavam a nudez um do outro. Tal o estado de inocência, de santidade, de pureza que havia neles. Não havia nada no coração, nos olhos, na mente deles para desejar qualquer outro tipo de situação. Então foi desta forma que Deus o criou. Mas aqui o texto nos afirma que quando Deus os colocou no jardim, cercado de delícias, cercado de belezas, Deus deu uma recomendação a Adão, quando o colocou no jardim do Éden. No capítulo 2, o versículo de número 8 e 9, está escrito assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra
toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, isto foi o que o Senhor fez e colocou ali. E no versículo de número 16 e 17, a recomendação de Deus era: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a orientação de Deus para Adão. Certamente ele passou esta recomendação para Eva, porque nós vamos encontrar que Eva sabia desta proibição que Deus lhe havia feito com relação a esta árvore da ciência do bem e do mal. Quando chega o capítulo 3, quem se apresenta naquele jardim é a serpente, que na linguagem bíblica diz que ela era mais astuta que todas as alimárias do campo. E esta serpente apareceu no jardim falando, procurando dialogar-se com a mulher que Deus havia formado e colocado diante de Adão. Portanto, um casal formado por Deus. E esta serpente falante, encantadora, ela começou a dialogar com a mulher naquela oportunidade. E veja como é que ela se aproxima. Por que a serpente não foi diretamente a Adão? E por que ela foi à mulher? E certamente a Adão, pelo que entendemos, não estava ali ao lado de Eva. Estava no jardim, mas não ao lado um do outro. Pelo que entendemos, é isto. Então, a serpente disse à mulher, veja como é que a serpente faz. Ela diz assim: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Bem, aqui nós já começamos a ver o princípio da tentação. O que é a tentação? A tentação nós entendemos como sendo um convite para desobedecer à vontade de Deus. Este convite, ele vem dentro de uma sutileza, dentro de uma aparência de que não é ofensivo, mas que o objetivo é. E nós encontramos na palavra de Deus que a tentação não é pecado. O próprio Jesus, a Escritura nos afirma que ele, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. O relato aqui diz-nos que esta serpente começou a falar com Eva e Eva começou a dar atenção à serpente e deixou-se levar pela indução desta serpente, que na linguagem bíblica é o maligno, é o diabo, e encontramos que ela então cedeu. Ela comeu daquele fruto que Deus havia dito para não comer. Não somente ela comeu, mas deu também a Adão, ele comeu com ela, e depois então se descobriram, perderam a inocência, perderam a santidade, perderam a pureza, perderam a comunhão com Deus, perderam o paraíso, perderam a vida eterna, perderam a imortalidade. Quando Jesus veio, o adversário apresentou-se também a Jesus, procurando tentá-lo e fazê-lo cair na sua sedução. Primeiro, ele disse: Jesus é o Filho de Deus, que faça com que pedras se transformem em pães. O próprio Deus já havia antecipadamente
testemunhado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Como não conseguiu desta forma, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele continua a sua tentação. O segundo passo, ele chegou diante de Jesus e disse que ele podia se jogar do pináculo abaixo, porque nenhum mal ia suceder a ele, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, levou a um lugar muito alto, mostrando-lhe a cidade e a glória da cidade, e disse a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não foi vencido pela tentação. Jesus suportou e venceu a tentação. E o conselho que Jesus deixou foi, no capítulo 26, versículo 41 de Mateus, dizendo o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus orientou o seu povo a não ceder à tentação. O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, os versículos 13 a 15, deixou escrito assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, observe como vem. E na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, os versículos 15 e 16, está escrito assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, então aqui nós observamos a tentação inicial, a sua sequência, o conselho de Jesus, a orientação de Tiago e a conclusão do apóstolo João. Então, ressaltando que a tentação não é pecado, mas é um convite para pecar, para desobedecer, para transgredir a vontade de Deus. A tentação, ela começa de maneira sorrateira. Primeiro, ela chama a atenção, depois ela desperta o interesse, em terceiro lugar, ela cria um desejo e, por fim, em quarto lugar, ela exige ou ela pede uma ação. Foi assim com Eva, foi assim com Davi, foi assim com tantos que enfrentaram a tentação e cederam a ela. Aqui, no texto em foco que lemos, nós vamos observar, dentro desses versículos, como funciona esse processo da tentação, como sendo um convite para o mal. É bem verdade que o adversário não vem dizer à pessoa que ele está a convidando para praticar o mal. Não. Mas ele vai dar uma outra aparência, uma outra roupagem, que se a pessoa não tiver fundamentado na palavra de Deus e discernimento espiritual apurado, ela se deixa levar por este estado de coisas e quando despertar, já vai ser tarde demais. Então encontramos aqui, por exemplo, neste primeiro versículo que li, está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Pelo juízo que o Senhor fez à serpente, somos levados a entender que a serpente não comia pó e não se rastejava pelo chão.
Ela tinha uma outra forma de movimentar-se e alimentação. Mas com o juízo de Deus sobre ela, o que o Senhor disse à serpente? Olha o que ele disse aqui. E o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Então, isto foi a sentença de condenação do julgamento. Então, isto prova que ela não andava sobre o seu ventre e não comia pó. A partir deste julgamento, ela passou a andar rastejando e comer o pó da terra. Mas veja aqui no versículo 1. Então esta disse à mulher, ela aproximou-se da mulher de uma maneira atrativa, encantadora, e o certo é, falante. Falante. E disse à mulher, é assim que Deus disse. Ela fez uma afirmação. Ela não fez uma dúvida. Ela fez uma afirmação. Ela disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Bem, qual foi a palavra de Deus para Adão? Veja o que o Senhor disse, vamos repetir. Versículo de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. O que o adversário disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Bem, Deus disse que é para comer. A serpente apresenta dizendo que é para não comer. Então temos aqui o primeiro processo da tentação. É a distorção da palavra de Deus. Ora, se Deus disse, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, como é que a serpente vem e diz que não comereis de toda a árvore do jardim? Deus proibiu uma única árvore, mas liberou todas as outras árvores. Inclusive tinha ali também a árvore da vida. Mas Deus não proibiu a árvore da vida. Ele proibiu a árvore da ciência, do bem e do mal. E o adversário distorceu aqui a palavra de Deus. Ele é hábil em distorcer, falsificar, manipular a palavra de Deus. Então ela disse o que a serpente disse, ela mudou o que Deus disse. Ela disse o contrário. O contrário. E todos aqueles que no uso da palavra de Deus distorce, manipula, engana e faz qualquer outra distorção, ele está sendo induzido por Satanás. Usando a palavra de Deus, sim. Usando a palavra de Deus, mas distorcendo-a. Dando o sentido que não lhe é correto. Aqui nós vemos isso. Ele disse à mulher, não comerei, e afirmou para a mulher que foi Deus que disse, não comereis de toda árvore do jardim. Bem, quando ele disse isto, a atenção da mulher foi despertada para dar ouvido. E a partir daí, então, ela aceitou a provocação da serpente. Porque a serpente fez uma pergunta. Ela disse, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Então a mulher que sabia a realidade ia dizer, não foi isso que Deus disse. E aí então estava feito o diálogo, a harmonia, a atração da mulher para com a serpente e da serpente em atrair a mulher para si. Então, a atenção da mulher se voltou para a serpente. Então, ela aceitou dialogar com a serpente, com o inimigo, com Satanás,
não se estabelece diálogo, não se aceita conversa. Veja, e disse a mulher à serpente. Ela passou a conversar com a serpente. Eu fico muito preocupado com estas pessoas que dizem que conversam com Satanás, que têm diálogo com ele. Se tem diálogo com ele, está associado com ele. E certamente tudo que sair daquela vida não vai ser produtivo. Foi o que aconteceu com Eva. A atenção dela foi despertada para ouvir a serpente e agora colocar aquilo que ela havia entendido. Veja como foi a condição. Então, aqui está, a atenção foi dada ao mal e Eva então aceita dialogar com a serpente. É assim, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela afirmou o que Deus tinha dito a Adão e certamente disse a ela: poderia comer sim do fruto das árvores do jardim, mas, veja a ressalva, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Nós não encontramos aqui, na recomendação de Deus para Adão, que a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim, mas que ela estava no jardim. Só Deus não deu a localização. Observemos. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não disse que a árvore estava no meio do jardim. Então aqui já vemos um transtorno que foi causado na vida de Eva. Então ela disse da árvore que está no meio do jardim. Mas ela disse Deus: não comerás dele. Agora observe, nem nele tocareis, para que não morrais. O que foi que Deus disse? Deus disse: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Disse: dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. A mulher disse: não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Bem, então aqui nós encontramos a alteração da palavra de Deus. Eva repetiu a palavra de Deus com esta alteração: nem nele tocareis. Isto não foi o que Deus disse. Deus disse: não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Podia tocar? Podia tocar, só não podia comer. Pois bem, e o que acontece? Esta alteração mudou o ambiente das coisas. E agora no versículo 4, diz assim: agora a mulher dialogou com a serpente e a serpente volta-se a conversar com a mulher. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ora, Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente se volta novamente e diz que quando comer, não morrerás. Então, o que é que a serpente disse aqui a Eva? Então, nós encontramos aqui a negação explícita da palavra de Deus. O que a serpente está dizendo, ela está afirmando diante de Eva que Deus mentiu. Porque Eva disse que Deus disse para não comer, porque quem come morre. E a serpente está dizendo que quem come não morre. Então ele está induzindo a mulher a desacreditar do que Deus disse e acreditar no que a serpente está dizendo. E, infelizmente, a serpente conseguiu
o que procurava de Eva. Então veja, afirma que Deus mentiu. E fica então o questionamento aqui. No versículo 5, diz assim: porque, palavras da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O adversário alimentou no coração de Eva que ao comer do fruto, eles se tornariam como Deus, sabendo o bem e o mal, e que os olhos deles iriam se abrir. Quando Deus disse que eles iriam morrer, como é que a serpente disse que os olhos vão se abrir? Não está condizendo com o que Deus disse. Então, o questionamento aqui da bondade de Deus. O que a serpente quis induzir na mulher? Que Deus, ao proibir comer desta árvore da ciência do bem e do mal, estava exigindo a obediência daquele casal para não desejar que eles conhecessem o bem e o mal. Ou seja, questionou a bondade de Deus, de que Deus não era bom quanto demonstrava ser. Então veja como é que o adversário, ele trabalha no aspecto da tentação, para levar a pessoa a ceder à tentação. Faz esse questionamento. Bem, a partir do momento em que ele conseguiu tocar no íntimo de Eva, tanto na mente quanto no coração, ele então fez o encantamento. Eva então ficou encantada com a serpente, com a sua proposta, e os seus sentidos agora foram tomados por aquele encantamento. E Eva passa então a fazer o quê? A olhar aquele fruto com outros olhos. Todos os dias ela via aquele fruto, mas naquele dia, após aquele diálogo com a serpente, ela olha para aquela árvore e para aquele fruto de maneira diferente. Veja. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Deus disse para não comer. Então, eles nunca tiveram o desejo de comer aquela árvore. Mas neste dia, ela, ao olhar, ela entendeu que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos, era desejável para dar entendimento, para saber o bem e o mal, e ser como Deus. Então veja, depois que ela foi encantada pela proposta da serpente, ela come. Diz aqui, tomou do seu fruto e comeu. Deus disse que era para não comer, mas ela tomou do fruto e comeu. A partir do momento em que ela comeu do fruto, ela foi induzida também pela serpente a chamar Adão e dar a ele para que ele também comesse. Então, cair na tentação é acompanhado de uma atitude de propagação do mal. Quem cede à tentação não quer ir sozinho, sempre tem o propósito de levar alguém junto. Esta é o encantamento da serpente. Então diz aqui, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, Eva e Adão compartilharam do mal, arriscaram a desobedecer a Deus, sendo que tinham sido advertidos que assim não o fizesse. E qual foi o resultado? Aqui no versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coisa que nunca tinha acontecido, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Neste último processo da tentação, o convite para desobedecer
uma orientação explícita de Deus, nós encontramos que cair na tentação levou Adão e Eva à autossuficiência. Ou seja, depois de que o primeiro casal desobedeceu e pecou, eles não se voltam para Deus. Eles procuram resolver o seu problema sozinho. O que fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram aventais. E quando, pela viração do dia, Deus chama Adão, como sempre o fizera, e o que eles fazem? Eles se escondem da presença de Deus. Nunca se esconderam de Deus. Mas naquele dia, depois de terem desobedecido, de terem cedido à tentação, terem caído em transgressão e pecado contra Deus e desacreditado da palavra de Deus, quando Deus os chama, eles vão se esconder. E Deus chama, e a voz de Deus ecoa, e o homem não tem como se esconder. E ele responde: ouvi a tua voz soar no jardim, e escondi-me, tive medo e escondi-me, porque estava nu. Deus então interroga: comeste tu da árvore de que eu te disse que não comesses? Aí começa o jogo te empurra. Adão diz: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. O Senhor perguntou à mulher, disse: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus julgou a mulher, o homem e a serpente. Mas aqui nós vimos como funciona a tentação. Por isso, a validade do conselho de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com o adversário, com o inimigo, não há diálogo, não se deve dar atenção, não se deve firmar uma conversa, porque o adversário é sagaz, é astuto, é ardiloso, é mau. Quando ele vem, nós precisamos recorrer a Deus. Por isso é que a palavra de Deus nos afirma: vigiai, estai sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar a mim, ele quer tragar a você, ele quer tragar a cada um de nós que servimos ao Senhor, para nos fazer pecar, transgredir, desobedecer e ceder à tentação. E com isto perder a promessa de Deus. Mas Jesus disse que temos que ser vigilantes e prudentes, para não sermos seduzidos, enganados e cair em tentação. Então aqui está uma orientação de Deus para a nossa vida. Vamos seguir firme a palavra de Deus. Nunca distorcer a palavra de Deus. Não alterar, não falsificar, não acrescentar, não diminuir. As recomendações estão nas Escrituras, mas crer e proclamá-la tal como ela é, crendo em Deus, estando seguro da sua palavra, que é fiel e verdadeira. Que isto possa nortear a nossa vida para não cedermos à tentação e não estabelecermos diálogo com o adversário. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.